No Acre, 1h33, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Já já eu chamo o vereador Emerson Jarudi, mas agora eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, barba, para o corpo e também para barbear. E ainda conta com um atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, na sala 4. Ele está completando mil dias, é isso? Como vereador. Vereador Emerson Jarudi, por gentileza, pode entrar. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista, tudo bem? Obrigado, tá tudo ótimo. Você, como vai? Tudo ótimo, por favor, fique à vontade. Que espaço democrático, hein? Senador sentado aqui, agora um vereador. Agora vereador. Isso é muito bom. E quando a pessoa faz a crítica pelo WhatsApp, aqui por rede social, que não seja agressiva, eu faço questão de ler também. Melhor agora, ainda. Às vezes as pessoas, para fazer uma pergunta, elas agridem Deus e o mundo. Aí fica difícil. Então, como é que eu vou agredir sem prova? Eu vivenciei os dois lados, né? O do cidadão comum que vivia reclamando dos políticos e que resolveu sair candidato e conseguir ser eleito. E hoje eu vivo o lado do político que recebe essas indignações da população. Então eu recebo com muita tranquilidade essas críticas, porque eu já estive do lado de lá, eu sei como funciona. Qual lado do balcão te incomoda mais? Porque você, apesar de estar como um agente público, você também é cidadão. E aí? Bom, do lado político, o lado do interesse pessoal. É essa a nossa maior batalha. Fazer com que os representantes, de fato, busquem soluções para melhorar a vida do cidadão e não para melhorar o seu bolso, como ultimamente vem acontecendo em todo o país, e é isso que tem mais revoltado a população. Agora, Jarudi, nos programas da TV Gazeta e toda a imprensa do Acre, de uma maneira geral, diariamente se mostra uma Rio Branco que está muito distante do discurso oficial. A Câmara de Vereadores não consegue chegar a resolver esses problemas, por quê? Bom, é papel da Câmara? Também precisa a gente discutir isso. Sua pergunta foi muito boa no sentido de que a gente precisa separar os papéis, né? O papel da Prefeitura de fazer, né, e o nosso papel de vereador de fiscalizar e cobrar as melhorias. E esse papel, particularmente, eu tenho feito e alguns vereadores também. De que forma? Apresentando indicações. Qual a concretude disso? Apresentando indicações de melhoria, que é o instrumento que nós temos enquanto vereadores. Entregando para o Ministério Público também aquelas situações mais graves para que haja também alguma denúncia, estando de perto nos bairros, acompanhando as demandas da população. Inclusive, um dos nossos projetos é a Caravana da Fiscalização, justamente para ter essa proximidade. E isso nós temos mostrado na Câmara. Eu até brinco que a prefeita não precisa nem sair do gabinete dela, porque a gente já leva os problemas para ela, com fotografia, qual é a solução e como fazer. Tanto é que eu já apresentei mais de 8.000 proposições. Tem gente que acha um exagero, mas eu não posso negligenciar a minha função, que é de fiscalizar, em virtude das pessoas acharem que é um exagero. Pessoas que eu digo, o lado da base da prefeita. Então a gente precisa, principalmente, ter esse olhar voltado para a Câmara. Eu sempre dou o exemplo do próprio Marcos Alexandre. Na sua primeira eleição ele teve 100 mil votos, na sua segunda agora em 2016, ele teve 100 mil votos para prefeito. Quando ele saiu candidato para governo, ele teve 60 mil votos, ou seja, teve uma perda de 40%, boa parte disso por não escutar os vereadores da Câmara. Tem um projeto que me chamou a atenção recentemente, foi apresentado pela vereadora Lene Petecão, da Tribuna Popular, das plenárias populares. Ela abre, na verdade o projeto dela abre o plenário da Câmara de Vereadores para que a própria comunidade, o movimento popular, se expresse da maneira que quiser. Claro, respeitando os ritos ali que a casa exige. Agora, iniciativas como essa, como é que elas podem ir para os bairros? Porque o próprio rito ali dentro da Assembleia afasta um pouco as pessoas, intimida um pouco. As pessoas se sentem mais à vontade nos bairros delas. Se sentem mais à vontade e também se sentem mais desrespeitadas. Como é que a Câmara pode se aproximar? O que você tem feito para tentar aproximar mais isso, além das proposições, além das indicações? Bom, foi discutido, inclusive, que a gente fizesse uma Câmara itinerante,
que a gente fosse até os bairros, até as pessoas, realizar uma sessão para que elas conheçam de perto como que é o funcionamento da casa. Muitas pessoas não podem acompanhar de perto as sessões, não podem ir todo dia porque trabalham ou tem alguma atividade que não pode comparecer. Então a gente tem buscado nos aproximar da população, inclusive disponibilizando através das redes sociais também os nossos posicionamentos, inclusive a sessão também passa ao vivo pelo YouTube. Então a gente tem buscado essa proximidade. Agora, é claro, nem todos têm tempo suficiente para estar acompanhando a política, então a gente busca facilitar isso. Mas eu acredito que o grande papel do parlamentar, então, é estar próximo à comunidade, ouvindo as suas reivindicações e principalmente buscando soluções. Essa tribuna popular é excelente para fortalecer a democracia e dar voz para as pessoas que mais precisam. Aproveitar a tua fala agora e fazer a pergunta aqui do internauta que não se identificou. Boa tarde. Vereador, por qual motivo os vereadores só aparecem nos bairros em época de política, sendo que nós, presidentes de bairros, somos os verdadeiros fiscais e conhecemos de perto os problemas da nossa comunidade? Ele está reclamando aqui da ausência durante o mandato dos vereadores de Rio Branco. Eu não posso falar pelos outros, né? Que a pessoa se identificasse, por gentileza. Até bom, mas eu não posso falar pelos outros, mas por mim, eu digo que a nossa caravana da fiscalização, inclusive eu, já estive presente em todas as regionais. Tanto é que sou o vereador com o maior número de proposições, de indicações de melhorias, enfim. Mas existe, de fato, isso, né, do representante só aparecer de 4 em 4 anos. E é por isso que eu vivo prestando contas. E é por isso que eu estou aqui mais uma vez para falar do nosso mandato, prestando conta das nossas ações. Não podemos ser eleito e sumir. Isso já acabou. E a população mesmo reconhece isso. Tanto é que na Câmara dos Vereadores, da legislatura anterior para essa, somente 5 voltaram, dos 17. Então a população está de olho, está certo, tem que fiscalizar e cobrar. Né? Por que foi lá na época de eleição e por que não apareceu mais? Eu me esforço ao máximo, eu vou para a rua panfletar, eu busco estar sempre em contato com as pessoas através das redes sociais e indo lá pessoalmente, conversando com elas, porque eu acredito que o papel do parlamentar durante 4 anos não é apenas na eleição. Tem aqui uma pergunta do João Batista Maia. Não, ele é cadeirante. Ele pergunta o seguinte: pergunte para o vereador por que as melhorias das ruas não entram no ramal do Macarrão. Temos vários portadores de necessidades especiais, inclusive eu, João Batista Maia, que sou cadeirante. Essa é uma grande dificuldade. Nós temos fiscalizado e recentemente a própria prefeitura lançou a Operação Verão dela, usando mais de 50 milhões de reais. E até agora nós não estamos verificando os resultados práticos daquilo que a própria prefeitura se dispôs a fazer. Que dentro do planejamento dela, mais de 1.500 vias, dentre as 3.500 que Rio Branco tem, seriam asfaltadas. Nós estamos vendo que não está chegando nem perto disso. Talvez por isso que essa localidade ainda não tem esse benefício, não tenha tido feito a melhoria lá. Já apresentamos esse problema do Macarrão, inclusive a própria vereadora Lene Petecão também endossou essa questão lá. Temos moradores cadeirantes e essas áreas onde há pessoas com deficiência deveriam ser áreas que deveriam ter um olhar mais especial e prioritário. Porque você imagina num período de chuva, como está se aproximando agora, um cadeirante sair, né, para poder se deslocar, fazer as suas atividades. Vai ser uma dificuldade enorme. E esse é um problema recorrente que a gente vem encontrando em Rio Branco. Programa Ruas do Povo também, que foi um programa feito anteriormente. E está impressionante, a gente bate o olho e reconhece quando é uma Ruas do Povo. Por quê? O serviço é muito ruim, tem que ser praticamente refeito, tapa-buraco não resolve. Né? Diga-se de passagem, Rio Branco é o único lugar onde tem um serviço chamado tapa-buraco, né? De tanto buraco que a gente tem. Quando, na verdade, o serviço, se fosse feito de qualidade... Reestruturação, né? Trabalhar a reestrutura da rua. Trabalhar a reestrutura e, muitas vezes, até colocar saneamento básico, porque não existe. Vereador, perguntar de forma direta. O senhor é candidato à eleição à Prefeitura de Rio Branco? Olha, nós estamos ainda em conversas e tal. Com quem? O senhor nem partido o senhor tem? Não tenho, estamos buscando nos filiar, a gente sabe que precisa de um partido para poder disputar as eleições. Tenho alguns princípios e alguns valores que eu pretendo alinhar primeiramente com o partido, e aquele partido que a gente escolher, de fato, a gente vai ter um alinhamento nesse sentido. Então, a gente está conversando, não definimos ainda se seremos candidatos a vereador, a prefeito, o que a gente tem decidido... Qual partido você está paquerando assim? Estamos conversando, mas qual... Olha, já tive uma conversa com o próprio MDB, né, do antigo vereador Roberto Duarte,
né? Estamos em conversas com o PSDB, né? Recebemos convites anteriormente. O PSDB já tem o candidato de outros, dele, né? Temos, mas estamos alinhando algumas conversas. O que a gente tem sempre colocado em primeiro lugar, Oitan, é a população de Rio Branco. Eu acredito que independente do candidato ser eu ou outro, o que a gente tem que pensar num plano para Rio Branco. A gente tem que pensar num plano de governo que seja de fato concreto e realizável, porque senão a população vai continuar sofrendo com os mesmos problemas que são recorrentes. Você se orgulha do fato de ter cortado no próprio mandato o custo da verba de gabinete? Que economia foi essa e por que a postura do seu gabinete não foi adotada pelos demais? Foi tão drástico assim o corte? De quanto foi? Nesses 1000 dias de mandato, Oitan, o que eu mais tenho aprendido com o cidadão é que eles esperam 3 coisas da gente: trabalho, transparência e respeito com o dinheiro do pagador de imposto. Quanto custa um vereador? Olha, hoje custa muito, né? Quanto? Tem um salário de R$12.000 bruto, você tem uma verba de gabinete de R$24.000, combustível de R$4.000, serviços gráficos de R$4.000 e tudo isso a gente sempre dá transparência nas nossas redes sociais daquilo que o vereador tem à disposição. A diária também, inclusive, de quase R$1.000. É o valor que aí a maioria dos trabalhadores brasileiros levam um mês para ganhar em apenas um dia. O vereador, quando viaja, ganha esse A mesa diretora fala que vai cortar R$2 milhões de custos e o ano que vem parece que vai chegar a 5. Os números são corretos? Eu espero que sim, então. Eu espero que sim. Ainda não houve... Esse espero aí não foi com muita fé, não. Porque né? não houve ainda nenhuma prestação de contas da Câmara nesse sentido. Então eu não posso afirmar se de fato houve ou não essa economia de 2 milhões. O que eu falo que eu espero é porque é o seguinte: hoje nós não temos nenhuma sede própria. Durante uma legislatura, a Câmara gasta R$4.200.000 somente com o aluguel do gabinete e da sede. Então é dinheiro suficiente para que a gente construa a nossa sede e esse dinheiro seja economizado e destinado a áreas que realmente são essenciais. Saúde, segurança pública, né, infraestrutura. É isso que as pessoas esperam da gente, que a gente utilize a verba da melhor maneira possível. A segurança pública nem faz parte da sua alçada, né? Indiretamente, porque através de uma iluminação pública a gente consegue ter, né, uma melhoria na segurança pública. Se a gente conseguir dar acesso para que a polícia entre nos bairros com uma rua pavimentada, a gente está ajudando também a segurança pública. O que de fato acontece, e isso você pode perguntar para qualquer policial, é uma dificuldade de acesso tremenda. Então, indiretamente, nós temos participação. Eu brinquei, mas é verdade, e nós temos que contribuir dessa forma. Então, eu acredito que essa união de esforços entre prefeitura, vereadores, né, governo, deputados, nessa economia, para direcionar para o que de fato é importante, a gente vai ter um avanço muito grande na nossa sociedade. Vereador, obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Nosso tempo acabou, mas o espaço está aberto para as outras oportunidades, aí outras conversas. Tá obrigado, Itaã. Obrigado aos que estão nos assistindo. E quem quiser saber um pouco mais dessa trajetória de 1000 dias de mandato, acesse nossas redes sociais, Emerson Jaruti. Tem todos os nossos projetos lá. Inclusive também tem um que nós apresentamos hoje, que é para deixar a Câmara 100% transparente, apresentando os gastos dos vereadores, os projetos de leis e se de fato estão comparecendo ou não às sessões. Muito obrigado. Quem tiver essa curiosidade, é só acessar as redes sociais do vereador. Nós voltamos logo após o intervalo falando a respeito da Feira de Olambra, que vai estar aqui em Rio Branco.